É muito bom receber você aqui, no Devocional 2024. Nós estamos agora no livro de Jeremias, capítulo 3, 4 e 5. E o que me chamou a atenção foram os seguintes pontos. O que é se voltar para Deus? Como barata tontas e ter olhos e ouvidos, mas não ver e nem escutar. Vamos então mergulhar neste livro? No capítulo 3, no versículo 1, quando fala sobre a clemência de Deus apesar da infidelidade do povo, diz: se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Sabe, Deus queria que o povo se voltasse para Ele. Mas embora quisesse que o povo de Judá renovasse sua dedicação a Ele, empregou linguagem contundente para demonstrar que a nação estava pecando gravemente. Ninguém, se tivesse de lidar com tamanha fidelidade do cônjuge, aceitaria desculpas e esfarrapadas que Judá parecia disposto a apresentar. Deus não teria nenhum motivo de receber seu povo de volta, não fosse a sua graça e misericórdia. No versículo 3 e 4 ainda deste mesmo capítulo, diz: pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta, e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Veja, quando o cerco aperta, muitas pessoas agem assim. Correm para pedir socorro, toda humilde, mas uma humildade falsa, pois tão logo é socorrido, se esquece novamente de Deus, igual uma prostituta que se esquece do seu cliente anterior. Lá no versículo 14 e 15, quando fala sobre o povo exortado a arrepender-se, diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Veja que interessante. Essa promessa dependia do arrependimento do povo. Como nunca se arrependeram plenamente, nunca receberam a direção que vem do Espírito de Deus. A promessa pode ser considerada de modo mais completo se entendida como promessa do reino vindouro de Deus. Nesse sentido, a volta se refere a uma viagem espiritual cujo ponto culminante será a segunda vinda de Cristo. Por outro lado, as orientações que encontramos neste versículo nos mostram que aqueles que servem a Deus devem buscar conhecimento com profundidade das Sagradas Escrituras, para que possam colocar sua inteligência em prática nestes ensinamentos. Caso contrário, todo o trabalho será superficial, religioso ou até mesmo ensinamentos de heresia. No versículo 16 e 17 deste mesmo capítulo diz: sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente,
não se lembrarão dela, nem delas sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. A arca era um modo físico e tangível de identificar a presença de Deus em Israel. Continha os 10 mandamentos, a aliança entre Deus e o povo. Além disso, o propiciatório da arca simbolizava o próprio trono de Deus, onde ele se encontrava com Moisés. Você pode ver isso em Êxodo, capítulo 25, do versículo 17 ao 22. Mas nos últimos dias não seria necessária uma arca da aliança para demonstrar a presença de Deus, porque Deus estaria entronizado diariamente na vida do seu povo. Está escrito, afirmando isso e confirmando estas palavras, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 3. Já no capítulo 4, no versículo 1, quando ainda ele está falando sobre a conversão e o arrependimento, ele diz: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Quando estamos vivendo longe do Senhor Deus, vivemos desnorteados. Podemos até transparecer que está tudo bem, que estamos no caminho certo, mas lá dentro sabemos que estamos sem direção, completamente em um futuro sem rumo. A partir do momento que abandonamos o que Deus abomina e nos voltamos para Ele, passamos a ter um norte para as nossas vidas e encontramos a verdadeira razão de viver. No versículo 4, ele diz: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Circuncidar o coração significa extirpar da vida as impurezas pecaminosas. Assim como o prepúcio era cortado na circuncisão propriamente dita, Jeremias estava conciliando o povo de Judá a eliminar as práticas pecaminosas que prejudicavam o crescimento espiritual. O apóstolo Paulo também empregou a metáfora do coração circuncidado. Você pode ver isso em Romanos, no capítulo 2, versículo 28, e Colossenses, capítulo 2, no versículo 11. Já no versículo 14, quando ele fala sobre vir do norte o mal, diz assim a palavra de Deus: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Os pensamentos mal, ou os pensamentos que não acrescentam, tal como a malícia, vêm de um interior sendo alimentado por questões que vieram de fora. Maus pensamentos vêm do inferno, malícia também. Devemos buscar guardar o nosso coração e a nossa mente constantemente. E para terminar, no capítulo 5, lá no versículo 21, neste capítulo que fala sobre os pecados de Jerusalém e de Judá, diz: ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. A insensatez e a falta de entendimento
são as condições de uma pessoa completamente desassociada de Deus. Há uma diferença entre enxergar e ter visão, escutar e ouvir. Ter visão se refere a enxergar os planos e propósitos de Deus em cada detalhe de nossas vidas. Ter ouvidos se refere a ter sensibilidade para entender o que Deus está falando. Te ajudou o devocional de hoje? Então, continue comigo nesta jornada de Gênesis a Apocalipse e não esqueça de colocar no seu story o vídeo de hoje e também enviar aí nas suas listas de transmissão, nas suas redes sociais. Não esqueça de deixar aí o seu comentário e o seu like. Amanhã eu te encontro. Deus te abençoe.